Oi, igreja, tudo bom? Pastor Juliano aqui, pastor Eduardo está visitando o irmão dele, né? O irmão dele, Paulo. Vamos continuar orando pelo irmão dele, está lá na Flórida. Então é isso, eu vou estar com vocês nas próximas 2 semanas. E hoje a gente vai estar conversando sobre o sexo, né? O sexo no casamento, que é um assunto bem legal, porque o sexo ele é complicado, porque o sexo tem esses dois lados, que o sexo pode trazer tanta alegria para o casamento, mas o sexo também pode trazer bastante frustração no casamento. Então, a gente precisa aprender a lidar com esse negócio do jeito que Deus gostaria que a gente lidasse. Então, é isso que a gente vai estar conversando sobre o sexo no casamento, a gente vai estar conversando sobre essa união do casamento, porque a gente vai ver que se a gente falar mais profundo do que o sexo em si, o assunto da união do casamento, tipo, coisas que unem o marido à esposa e coisas que unem a esposa ao marido. Então é disso que a gente vai estar conversando. Então a gente vai estar lendo primeiro as quatro passagens bíblicas aqui que falam sobre o sexo e o casamento, e daí a gente vai estar conversando sobre esse assunto, tá bom? Então aqui a primeira passagem que a gente vai estar lendo está aqui no livro de Gênesis 1:28, e fala que Deus os abençoou e lhes disse, né? Logo que Deus criou o homem e a mulher, marido e esposa, ele falou assim para eles, abençoou-lhes e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então, tá vendo? A gente está vendo que nessa primeira passagem que sexo foi criado por Deus. E Deus está falando assim, em outras palavras, multipliquem-se, né? Então, é uma coisa criada por Deus. A próxima passagem que a gente vai estar lendo está em Hebreus 13, versículo 4, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. Então, o casamento tem que ter esse lugar de honra, não só no nosso coração, mas na sociedade, é um lugar de honra, uma coisa abençoada por Deus, uma instituição, a primeira instituição que Deus criou, né? A instituição do casamento, e o casamento deve ser mantido puro. E a gente vai estar vendo que o leito conjugal deve ter mantido puro, que a gente vai estar conversando mais, que é o marido está unindo-se à esposa em sexo, a esposa ao marido, e só isso mesmo. Esse é o container, né? São os limites que Deus colocou para o sexo, que o sexo seja usufruído nesse contexto, no contexto do marido e mulher. Próximo versículo que a gente vai estar lendo é Mateus 5:27, diz assim, Jesus está falando sobre o adultério. E presta atenção que você vai ver que ele fala do adultério, não só o adultério, um homem ficou com uma mulher que não era casado, não, ele começa a falar do adultério também do coração, e também do adultério da mente. Então ele diz o seguinte, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí ele para ali. Então ele está começando a falar assim, o adultério não é só um adultério, quando a gente comete o ato de trair o marido, trair a esposa. Jesus está falando para a gente de também procurar manter a nossa mente e nosso coração somente, se a gente for ter pensamentos sexuais, para a gente ter pensamentos sexuais só sobre o marido e a esposa, porque não é só o meu corpo que é da minha esposa, também a minha mente tem que estar só para ela e o meu coração focado só nela. Então, Jesus está falando sobre isso. E agora, no Provérbios, está comparando o sexo com água. Presta atenção, vai falar sobre muitas variedades da palavra água. Então, presta atenção. Beba das águas da sua cisterna, do seu poço. Beba do seu poço, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar as suas fontes, de novo aqui outra palavra que está falando de água, transbordarem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que as suas águas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos.
Seja bendita a sua fonte, Deus está abençoando, né, o sexo. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Ó, Deus abençoando o casamento aqui, Deus abençoando o marido e a esposa aqui, e o prazer que existe no sexo, e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Então, Deus está abençoando o casamento, Ele que cria o casamento, Ele que abençoa o casamento, Ele fala, ó, que esse negócio que é sexo entre marido e esposa não fique seja jorrado pelas praças, que a sua água, a sua fonte, fiquem dentro desse recipiente que Deus criou, que é dentro do casamento. Então vamos conversar sobre esse assunto. A união do casamento, ela é uma coisa profunda, ela não é uma coisa superficial, porque a gente não está aqui só falando de sexo e também vamos estar conversando de afeto, sexo e afeto. O assunto mesmo profundo aqui é a união do casamento, coisas que a gente faz como marido e como esposa que nos unem, que a gente se sente perto, que nos traz aquela intimidade que a gente quer ter com o nosso marido e com a nossa esposa. Então a gente vai ver que duas coisas vêm junto quando a gente conversa de sexo, é o sexo e o afeto. Começa a anotar aí, se você já não começou a anotar, começa a anotar, esse ensinamento bíblico vai ter muita informação boa, e é difícil às vezes de reter tudo que a gente vai estar conversando, mas o assunto do sexo é um assunto, na verdade, da união do casamento, e o assunto do sexo, ele traz junto com ele o assunto afeto. Porque não é só sexo, é sexo e afeto. Porque essas duas coisas que muitas vezes elas promovem a união do casal, o sexo e o afeto promovem a união do casal. Então, se a gente vai conversar agora sobre sexo por um pouquinho, sexo não é só físico. Sexo é um negócio que Deus criou que nos une não só fisicamente, mas também nos une emocionalmente e nos une espiritualmente com aquela pessoa que a gente está unido. Por isso que Deus fala tantas vezes na Bíblia que sexo é um negócio pro casamento, porque está tendo uma união profunda, está tendo uma troca ali profunda, não só troca dos corpos se unindo, mas também uma troca emocional e está tendo uma troca espiritual, está se tornando um com aquela pessoa. Então, se você pensar bem como é profundo esse assunto do sexo, é a única coisa, eu pensei dias nisso, eu não consegui achar uma outra coisa, é a única coisa que une o casal em 3 níveis, num só momento, que une no corpo, no emocional e no espiritual ao mesmo tempo. Então, começa a notar aí para você ver como que é profundo esse assunto do sexo. Não é uma coisa assim superficial, sexo só é 2 corpos se unindo. Não é bem assim. Sexo é um negócio profundo. Outra coisa que a gente vai estar vendo aqui é o seguinte, se você está notando, esse assunto de sexo e afeto, eles são necessidades do ser humano. O sexo e afeto não são vontades que a gente só quer, são necessidades que a gente tem como ser humano. A gente vai estar vendo aqui que muitas vezes as mulheres, eu vou ter que fazer algumas generalizações nessa mensagem, às vezes as generalizações não funcionam. Então, se no seu caso é invertido, só inverter a história e aplicar para o teu casamento, tá? Mas no geral, essa necessidade que a gente tem, as esposas têm uma maior necessidade por afeto e os maridos têm uma maior necessidade pelo sexo. E a gente acha que eles são muito diferentes, mas não são muito diferentes. É através do afeto que a esposa se sente unida, conectada e perto do seu marido. E é através do sexo que o marido se sente perto e próximo e íntimo da sua esposa. Então, como o assunto é a união
do homem, do marido e a união da esposa, lembre disso, os dois estão procurando essa união, os dois estão procurando essa intimidade, essa união mesmo, essa palavra. Então, mas como essa união acontece é um pouco diferente. Então, maridos, sabendo que a sua esposa ela tem essa grande necessidade de afeto, no geral, não todas, nós devemos estar sempre sendo afetivo com elas, abrindo a porta, mandando text message dizendo que ama, beijinho aqui, falando como que é linda, porque a maior necessidade da maioria das esposas é necessidade de afeto. Já esposas, uma das maiores necessidades do marido é uma necessidade de sexo, que não é muito diferente do afeto. Porque é através do sexo que o marido se sente unido, próximo da sua esposa. São só duas avenidas para um mesmo objetivo, apesar dessas avenidas serem diferentes. Então, e como a gente está falando que o afeto e o sexo são necessidades, a gente tem que encarar isso um pouco diferente, porque não é dizer que eu somente quero uma coisa eu preciso disso. Então, é como um carro precisa de gasolina, a sua esposa precisa de afeto, e precisa diariamente. Irmãs, o seu marido, ele talvez não necessite tanto de afeto, mas ele tem a necessidade de sexo. Então, é como gasolina para um carro. A gente tem que ver como que é um assunto mais sério do que ela pode viver sem afeto aí uma semana, ela vai ficar tudo bem. Ele pode ficar sem sexo aí uma semana, vai ficar tudo bem. Não, é uma necessidade de como o carro precisa de gasolina. E as necessidades são bem diferentes, como eu já comentei aqui, a necessidade de afeto e a necessidade de sexo, mas são simplesmente duas avenidas que são diferentes, mas que elas chegam naquele mesmo destino, que é o destino da união do casal. Agora, se a gente começar a conversar sobre necessidades, as necessidades, não sei se você já pensou nisso, elas estão muito conectadas com a nossa felicidade. Então, por exemplo, uma esposa que precisa de afeto, quando você vai dando afeto para ela está uma esposa mais feliz. E o marido que precisa também de ter sexo com uma tal frequência, seja ela qual for, ele também vai ser um marido mais feliz, quando aquelas necessidades são preenchidas pelo marido e pela esposa. Então, está muito conectado com a felicidade do seu marido com a felicidade da sua esposa. Então, a gente precisa entender as necessidades que nosso marido e a nossa esposa têm. Eu vou usar como exemplo aqui, minha esposa tem uma seguinte necessidade, ela precisa sair de casa, tipo umas 2 ou 3 vezes na semana, ela precisa. Eu chego do trabalho, vamos ver o pôr do sol hoje? Vamos caminhar na praia? Ela está comunicando ali, é uma necessidade que ela tem. E necessidades, presta atenção nisso, a necessidade, muitas vezes, ela não vem sozinha. Uma necessidade traz outras necessidades conectadas com ela. O que ela está falando, minha esposa está falando, quando ela diz, vamos ver o pôr do sol, vamos dar uma andada, quando ela está dizendo isso, e eu não tenho aquela necessidade, ela tem e eu não tenho. Então, quando ela está falando aquela necessidade, ela está falando várias necessidades com aquela uma necessidade, que é o seguinte, eu tenho necessidade de sair de casa. Eu estou com uma necessidade de estar na natureza. Eu estou com uma necessidade de gastar tempo com você e com as crianças. Então lembre disso, que uma necessidade, ela é muito importante, mas uma necessidade, ela traz outras necessidades com a necessidade principal. Então, como marido, como esposa, a gente deve estar prestando atenção em quais são as necessidades, o que são aquelas pessoas que meu marido e minha esposa precisam na vida deles e na vida dela, para que nós, como maridos e esposa, a gente possa estar preenchendo aquela necessidade que ele tem, aquela necessidade
que ela tem. Sabe por quê? Porque necessidades, muitas vezes, principalmente essa de sexo e afeto, elas só podem ser preenchidas pelo marido e pela esposa. Ninguém mais no mundo. É igual ter um carro que precisa de gasolina e só tem um posto de gasolina. A esposa quer afeto, mas não quer afeto do leiteiro, né? Como a gente brinca no Brasil. Ela quer afeto do marido. Então, e o marido quer sexo da esposa. Então, pensa disso, que como é sério isso, como a necessidade que a sua esposa, seu marido tem, ela só pode, muitas vezes, ser preenchidas por você. Então, eu espero que você esteja vendo a seriedade já desse assunto, que as necessidades vão promover a união do casal. Mas com as necessidades vão vir também os seus sacrifícios, porque para a gente preencher as necessidades do nosso marido e da nossa esposa, a gente tem que se sacrificar. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre sacrifício já, porque voltando à história da minha esposa, vamos dizer que eu chego em casa, estou cansado, não tenho a necessidade de ir ver o pôr do sol. Ela, vamos ver o pôr do sol? Ali ela comunicou a necessidade dela. Naquele momento eu tenho uma escolha. Eu vou me sacrificar pela minha esposa porque ela tem essa necessidade? Ou eu simplesmente vou falar, vai ver o pôr do sol lá sozinha. Aí eu falo um dia, falo outro dia. E aí está lá ela fazendo aquilo sozinha. Mas o que acontece é o seguinte, as outras necessidades não estão sendo preenchidas. Que é a necessidade de estar junto, a necessidade de estar junto entre marido e esposa, estar com as crianças. Então, a gente não pode simplesmente falar assim, sabe o que? As suas necessidades, esse é o seu problema. Esse é o seu problema, vai preencher sua... Não dá para fazer isso no casamento, porque como que vai fazer isso na necessidade, por exemplo, do sexo e do afeto? Eu não posso falar para minha esposa, sabe? Você quer afeto? Vai pegar afeto aí na rua. Eu estou cansado, vai pegar afeto aí na rua, vai caminhar sozinha. A gente tem que ver as necessidades como uma coisa séria. E porque ela tem essas necessidades, eu tenho as minhas necessidades, a gente vai ter que se sacrificar para preencher aquelas necessidades. É muito importante não só estar atento às necessidades, saber que muitas vezes só o marido, só a esposa pode preencher aquela necessidade, e não falar, sabe o que é o seu problema, é a sua necessidade, porque ali o casamento vai devagarzinho se desunindo, se a gente não se sacrifica para preencher as necessidades do nosso marido, da nossa esposa. Então, olha só, até agora a gente falou de necessidade, da necessidade de sexo e afeto, e agora a gente vai estar falando sobre o sacrifício que é requerido do marido e da esposa um para o outro, porque casamento é se sacrificar. Uma das coisas que a gente precisa fazer é se sacrificar, porque o solteiro faz o que quer, o casado não faz mais o que quer. O casado faz o que os dois querem fazer, e ali um pouco o egoísmo humano precisa morrer no casamento. Então, quando você falou sim para o seu marido, quando você falou sim para a sua esposa, no dia que vocês se casaram, ali vocês estavam dizendo, eu vou me sacrificar por você para o resto da minha vida. Então, vamos conversar sobre esse assunto, que é o assunto do sacrifício. Quando a esposa e o marido têm uma necessidade, muitas vezes a gente não vai ter a mesma necessidade que ela tem. A necessidade de afeto, talvez você, marido, não tenha essa necessidade de afeto, que ela te dê 1000 beijinhos, te mande 1000 text messages, talvez você não tenha essa necessidade, mas você tem a maior necessidade de sexo. E vice-versa. Esposa, talvez você não tenha essa tão grande necessidade de sexo, mas você tem essa necessidade de afeto. Então, é importante saber que com a necessidade, com o casamento, vem os sacrifícios. E os sacrifícios, se você está anotando, continua anotando aí, os sacrifícios nos mantêm unidos.
Os sacrifícios nos mantêm unidos. Como eu disse para você, se eu falar, Lu, vai caminhar sozinha, vai, essa sua vontade, eu não tenho essa vontade, o que acontece? Ela está lá caminhando sozinha. E ela tem essa necessidade, mas eu, por não estar me sacrificando para preencher aquela necessidade, devagarzinho, o casal vai se desunindo. Eu acredito do fundo do meu coração, igreja, que o sacrifício é uma das coisas que mantém o casal unido. Um se sacrificando para o outro é o que mantém o casal unido. É um dos grandes ingredientes que nos mantém unido. Então, e os sacrifícios também é uma coisa que mantém um ciclo abençoado na família. Qual que é o ciclo abençoado? Eu me sacrifico pela minha esposa, porque eu quero vê-la feliz, eu quero ver as necessidades dela preenchidas, e ela se sacrifica por mim, e ali ela se sacrifica por mim, agora eu estou feliz, eu feliz me sacrifico por ela, ela feliz me sacrifica, porque se a gente não se sacrifica, aí um está triste, aí começa a se sentir rejeitado. Se a minha esposa falar para ela, vai caminhar sozinha, minha filha, que afeto que nada, e text message que nada, vai. Devagarzinho a pessoa se sente rejeitada. Devagarzinho a pessoa não se sente amada. Devagarzinho o inimigo começa a entrar na nossa mente e começa a falar para a gente, tá vendo? Ele não te ama, ela não te ama, as suas necessidades, ele não presta atenção nas suas necessidades, ela não presta, e é ali que o inimigo começa a atacar o casamento. Por isso é muito importante, como marido, como esposa, estar preenchendo no melhor da nossa capacidade as necessidades que nosso marido e que a nossa esposa tem. E vai ser um sacrifício, porque, igual eu disse, o marido não tem essa necessidade de afeto, vai ter que sacrificar e dar afeto, muitas vezes afeto o dia inteiro. E a esposa também, talvez não tenha tanta necessidade do sexo em si, mas vai precisar sacrificar para a necessidade do marido, para que os dois encontrem esse lugar de união, esse lugar que a gente se sente perto, unido, como a Bíblia diz, uma só carne. Uma só carne. Então, os sacrifícios nos mantêm unidos, os sacrifícios mantêm um ciclo abençoado em casa. Você acha que a minha esposa não sabe quando eu estou me sacrificando por ela? Ela sabe. E o natural do ser humano é falar, caramba, que legal, obrigado por você estar se sacrificando por mim. Obrigado por estar fazendo isso por mim. Então, é uma bênção. E aí, a última coisa que eu gostaria de falar de sacrifício é o seguinte, a gente quando está se sacrificando um por outro, irmão, se você está se sacrificando pela sua esposa, dando afeto, indo caminhar com ela, como eu caminho com a minha esposa, porque ela gosta, se sacrifica com alegria. Se sacrifica com alegria, porque não adianta nada eu ir caminhar com a minha esposa todo mal-humorado, e vou estragar o programa dela, vou estragar o meu programa, ficar, vambora, quero ir para casa, que chato, está demorando isso. Igualmente no sexo, se você não tem tanta necessidade de sexo quanto o teu marido, quanto a tua esposa, mas ele está pedindo, ela está pedindo, cuidado para não falar, não, hoje não, porque devagarzinho ele vai se sentir rejeitado. O inimigo pode começar a atacar a cabeça dele, a cabeça dela. E os sacrifícios são o que nos mantém unidos, os sacrifícios que nos mantêm nesse ciclo abençoado. E a gente tem que arrumar um jeito de se sacrificar com alegria. Eu vou caminhar com a minha esposa, não quero estragar o programa dela. Eu já ponho na minha cabeça, ela vai ficar aqui 1 hora, a gente vai caminhar por 1 hora, vou ficar com alegria. E aí mudou tudo. Em vez de eu ficar mal-humorado, reclamando, agora eu vou começar a ver o passarinho, vou descalço para sentir areia no pé, se a gente vai caminhar na praia, vou olhar o barco, vou arrumar um jeito de me sacrificar com alegria, porque se sacrificar com raiva não adianta nada, estraga o programa de todo mundo. Sexualmente falando, é a mesma coisa. A gente tem que, se você tem menos vontade sexual, é se sacrificar com alegria, é pensar assim, sabe o quê? Vai demorar 5, 10 minutos da minha vida isso aqui,
Vou achar alegria aqui agora, vem de ficar lá, tá bom, vamos fazer, bora, termina logo. Sabe, esposas, tem um toque para vocês. É uma brincadeira que eu tenho, que o homem também fica menstruado. Sabe quando o homem fica menstruado? Na TPM, a TPM do homem, muitas vezes é quando ele estava esperando ter sexo ontem, não teve sexo ontem, ele está esperando ter sexo hoje, não ter sexo hoje, ele começa a entrar na TPM dele. E tem um segredo, irmãs, que você pode acabar com a TPM do seu marido em 5 minutos. Ele está resmungando, está reclamando, entrou na TPM, você pode detectar, talvez você falou não para o sexo anteontem, falou não para o sexo hoje, e o cara acordou hoje na TPM. Irmã, é 5 minutos para acabar com essa TPM. É 5 minutos para acabar com essa TPM. Por quê? Porque o homem também tem esse negócio. Eu estou falando como homem, agora estou falando como marido, e estou falando no meu casamento, eu tenho mais vontade de ter sexo mais frequente que a minha esposa. Então, quando a gente está esperando ter ontem, e ontem foi, não. O homem não está, eu não estou contando muitas vezes caramba, mais um dia que eu tenho que esperar. Eu muitas vezes penso assim, caramba, mais 24 horas, caramba, não um dia, são mais 24 horas, eu sei que é a mesma coisa, mas parece que demora muito mais. Então, não dá para chegar e falar, sabe, hoje não dá, hoje não vai dar, é dor de cabeça, porque chega uma hora que, como não vai ser perfeito nunca, não vai ser perfeito nunca esse negócio de casamento. Vai ter sempre um de vocês que vai estar achando que é muito, e vai ter sempre um de vocês que vai estar achando pouco, vai ter sempre um que vai querer umas coisas diferentes, vamos fazer um negócio diferente, num horário diferente, vai ter sempre o outro que gosta mais de uma rotina. Nunca vai ser perfeito esse negócio de sexo no casamento. Por isso que acaba sendo essa combinação que eu falei de conhecer as necessidades do seu marido, da sua esposa, e tá tentando preencher essas necessidades no melhor da sua capacidade. E sexualmente, se a gente for falar sexualmente, lógico que você tem que estar confortável, né? E o marido tenta não forçar a esposa de fazer nada que ela não esteja confortável. Eu fiz uma equação aqui para simplificar para vocês essa equação. Eu botei assim, ó, que esse assunto de sexo e afeto que a gente está conversando hoje, eles vêm junto, lembra? São duas avenidas para o mesmo fim, que é o fim da união do casamento, é se sentir perto do marido, perto da esposa. Esse assunto de sexo e afeto é uma combinação de saber as necessidades do seu marido, da sua esposa, e muitas vezes ele e ela já está comunicando as necessidades, às vezes a gente que finge que não ouve ou não quer ouvir, né? Saber as necessidades dele, saber as necessidades dela, e aí se sacrificar, é o sacrifício que a gente precisa fazer para preencher as necessidades do nosso marido, da nossa esposa. Então, é uma coisa que acontece muitas vezes com um casal, é o seguinte, depois que casa, passa a lua de mel, passa um tempo, muitos casais reclamam que, caramba, parece que a gente só virou roommate agora, pastor. A gente está igual roommate. Parece que a gente só é amigo agora. Porque o lado romântico do nosso casamento, nosso lado amoroso do nosso casamento, parece que não tem mais a mesma atenção. Então lembra disso. Se eu estou segurando uma laranja aqui, irmãos, irmãs, eu acho que o casamento, se a gente fosse simplificar, o casamento é assim, são dois amigos que se amam romanticamente. Então essas duas áreas têm que estar sempre sendo nutridas. Não só amizade. Porque quando é só amizade parece que tem algo faltando no casamento, com aquele lado romântico e amoroso. Então nunca deixe o seu casamento virar simplesmente amizade. Amizade é bom? É muito bom. Eu falo para todas as pessoas solteiras, casem com o seu melhor amigo. Pessoa que você gosta da personalidade, você gosta de estar perto. E aí deixa Deus fazer com que você ame esse amigo para casar com ele, com ela e ficar junto para o resto do casamento. Deixa eu dar um toque aqui, se a gente for falar de sexo com os nossos filhos que estão crescendo na igreja, às vezes a gente comete um erro, a gente só fala para os filhos, não faz, espera para o casamento, não faz, espera para o casamento, não faz. A gente precisa explicar para os nossos filhos por que esperar até o casamento.
Deixa eu explicar para você conseguir explicar para o teu filho, para a tua filha. Duas coisas. Uma é o seguinte, se a gente só falar não faz, a gente está colocando o sexo na mesma categoria do não rouba, não mente, não adultera. A gente está colocando na categoria de é uma coisa ruim, quando o sexo é uma coisa maravilhosa que Deus inventou. A gente acabou de ler, né? Então não é não faz. Tem que explicar para eles. O sexo é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa que Deus criou. Mas o container, Deus criou para ser colocado num recipiente. Porque o sexo é igual fogo. Fogo no container, no recipiente certo é bom. Fogo na churrasqueira é bênção, né? Churrasco. Fogo na lareira é bênção. Mas fogo na sala não é bênção. Então, sexo é da mesma maneira. Explicando para os solteiros, explicando para as nossas crianças, né? Sexo é maravilhoso, mas Deus fez um container para esse negócio. Como existe a churrasqueira para o fogo, Deus criou o sexo para ser desfrutado entre marido e marido e esposa somente. Depois de que eles prometeram para um para o outro, eu vou ficar unido com você para o resto da minha vida. Esse é o recipiente que Deus criou. E dentro desse recipiente é bênção. Mas se o sexo está fora do recipiente, que é fora do casamento, é igual fogo na sala. O mesmo fogo que faz uma picanha, que é uma bênção no container da churrasqueira, se ele está na sala, ele te machuca. Eu sei que na cultura que a gente vive hoje não ensina isso, mas o sexo é uma bênção de Deus, que Deus fez para você usufruir com o teu marido, com a tua esposa. Por isso que a gente leu que o leito deve ser mantido puro e que a nossa água não deve esjorrar na praia, na praça, não, que deve ser mantido entre marido e esposa. Então, quando você está ensinando para os seus filhos, sempre lembra de falar, é um negócio maravilhoso que Deus fez para a hora certa, para a hora do casamento. Tá bom? Então, lembre disso. O slide de novo, se a gente for ver o slide, de novo da equação do sexo e do casamento. David, there's that slide of the equation slide. Lembre-se sempre disso. Tem que saber com a necessidade do seu marido e da sua esposa, e daí os sacrifícios que eu vou fazer para preencher, porque muitas das nossas necessidades, muitas delas, só podem ser preenchidas pelo marido e pela esposa, e esse de sexo e afeto somente por marido e pela esposa. Vamos falar algumas coisas aqui, eu tenho mais 5 minutinhos só. Vamos falar uma coisa aqui, ficar um pouquinho mais prático aqui com relação a sexo. Já falei para vocês como ensinar os filhos, né? É uma bênção de Deus, mas Deus criou esse container. Outra coisa que é importante ensinar, aprender, para nós, a gente aprender é o seguinte, que às vezes a ordem das coisas são invertidas entre marido e mulher. O marido é igual micro-ondas. Ele está sempre pronto para ter sexo. E a esposa, muitas vezes, ela é igual aquela panela, né? Aquela panela de pressão que está fazendo aquele feijão que vai demorar 4 horas ali no fogo baixo, vai demorar 4 horas. Então, a gente tem que lembrar que, irmãs, se seu marido está sempre pronto para fazer sexo, não é porque ele tem alguma coisa errada com ele tem algum problema. Não, é porque o processo é invertido. O homem tem um processo e a esposa tem um outro processo. Eu vou explicar um pouquinho mais. O homem é igual micro-ondas, ele está sempre pronto. Pode começar agora. Vamos começar agora. Acabou aí o culto, bota a criança para já pode começar. Já muitas vezes a mulher, ela é um processo mais demorado. E é um processo que começa conectando nas emoções. Presta atenção na ordem. Emocionalmente começa a conectar, começa a receber afeto, emocionalmente está conectando, o marido está tratando ela bem, está tratando os filhos bem, é quase que um resultado final,
é o sexo. E ali ela se sentiu totalmente conectada emocionalmente, aí espiritualmente, aí o corpo, aí está totalmente conectada. O homem é invertido, irmãs, é um pouco invertido. Então, irmão, ela não está quebrada porque, caramba, é todo um processo. Irmã, ele não está quebrado porque as coisas são invertidas. Com o homem é o seguinte, a maioria dos homens, a conexão começa com o corpo. E quando começa o abraçar e etc., ali que ele está conectando emocionalmente e é ali que ele está se conectando. Então, começa na conexão emocional, que o resultado é a conexão dos corpos, que é a esposa. O homem, ao contrário, ele quando conecta os corpos, que ele vai se conectando emocionalmente. É muito importante ver isso. Então, por isso que é uma constante sacrifício do marido e da esposa. Por quê? Porque, maridos, uma reclamação que muitas mulheres têm é o seguinte, que no final do sexo, ele está feliz com o resultado e ela não está feliz com o resultado. Eu acho que uma coisa que todo marido deve fazer é começar sempre pensando quais são as necessidades da minha esposa e preencher as necessidades sexuais da minha esposa. E eu vou ser o último. Eu vou começar com ela, porque lembra aquela panela de pressão? Vai demorar um pouquinho mais? Meu foco vai ser nela. O que ela quer que seja feito, como ela quer, quanto tempo ela quer, e focar nela. E daí, quando ela está feliz, ali eu posso focalizar, daí ela pode se focalizar em mim. Eu acho que é muito importante no final, que os dois estejam felizes e não só, caramba, pastor, quando acaba ele está feliz, mas eu não estou feliz. Eu sinto que ele só pensou na vontade dele e não pensou na minha vontade. Então lembra disso, irmãos. Outra coisa que é importante a gente conversar aqui é o seguinte, qual é a frequência que a gente deve fazer amor no casamento? A frequência é muito caso a caso. Você deve conversar com o teu marido, conversar com a tua esposa, mas nunca vai ser perfeito, tá? Nunca vai ser perfeito. A esposa vai falar, eu quero 1, 2 vezes por semana, o marido vai falar, eu quero 3 ou 4. Aí tá vendo já como não é perfeito? Vai ter que achar aquele meio termo, conversar e vamos se sacrificar um para o outro. O que é mais, tem que se sacrificar tendo menos. E o que é menos, tem que se sacrificar tendo mais. Bem-vindo ao casamento, esse lugar do sacrifício, mas na força do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. O processo deve ser um sexo mais rápido, prático, ou deve ser um sexo mais longo e romântico? Isso é uma conversa também, porque é o seguinte, às vezes muitas mulheres gostam do longo romântico, e muitas vezes o homem quer o mais prático e rápido. Mas tem que ser, igual eu disse para vocês, maridos, ela tem que estar sentindo que você botou o foco nela primeiro. Então, não pode ser sempre rápido, não pode ser sempre do teu jeito. Mas as irmãs, também às vezes não dá para ser toda vez devagar, e toda vez romântico, que foi um dia cansativo, e está tarde. Então, às vezes, vai ter que sacrificar até a preferência pessoal. Homem, se marido você quer um pouco mais rápido, mas a sua esposa agora, se sacrificar por ela. Esposa quer um pouco mais longo, se sacrificar pelo marido. Nunca vai ser perfeito. É sacrifício de amor e sacrifício com alegria para o casamento ficar unido. Outra coisa bem prática, a maneira que você trata os seus filhos, pais, estou falando com os pais agora, maridos, a maneira que você trata os seus filhos vai ajudar a sua vida sexual. Porque muitas vezes a esposa até está empolgada naquele dia, conectou com você de manhã, você mandou uns text messages, conectou emocionalmente, você ligou para ela e falou que ama ela, que ela está linda, ela está pronto. Aí você chega em casa, se você chega em casa e você é um grosso com seus filhos, grosso com as suas filhas, bate porta, está irritado e cansado, quebrou o clima para ela muitas vezes. Então, como você trata os seus filhos, vai afetar a sua vida sexual.
Tá anotando aí? Tá anotando? Outra coisa para vocês, homens, maridos. Aqui nos Estados Unidos a gente não tem ajuda do marido, não tem ajuda da família, e muitos de nós não temos o que no Brasil muitos de nós temos, que é uma empregada, né? Aqui não existe. Então, o quanto você ajuda na casa vai ser uma bênção para você na sua vida sexual. Por quê? Porque se sua esposa faz mais da metade do que precisa ser feito na casa, o que acontece? Ela está sempre exausta e ela não vai ter a energia para fazer amor com você. Então, eu falo para todo marido que mora aqui nos Estados Unidos, eu acho que deve ser no mundo todo, essa é a minha opinião, mas principalmente aqui porque não tem uma ajuda de familiares, não tem uma ajuda de empregada, a gente tem que chegar em casa, marido, pronto para trabalhar pelo menos mais 2 horas. Porque vai ter janta, vai ter a louça, vai ter banho das crianças, pijama, historinha, mais 2 horas de trabalho. E se você, quanto mais você ajuda na casa, mais a sua esposa vai ter energia para sobrar para você. Espero que esteja fazendo sentido. Estou acabando aqui, tá bom? E a última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: o que é permitido por Deus e o que não é permitido por Deus? Deus dá muita liberdade para a gente na Bíblia, muita liberdade. Pode fazer assim, pastor? Pode essa posição? Pode essa é outra conversa que você vai precisar ter com o teu marido e com a tua esposa. Porque Deus, na verdade, a única limitação que Deus põe no casamento é que o casamento se mantenha puro entre marido e esposa. Então, não traz imagens, não traz filme, pornografia, isso não pode. Isso aí é adultério da mente, isso aí é adultério do coração. Então, tirando isso, Deus não fala se pode assim, se pode assado, isso é muito entre o marido e a esposa. Mas maridos, não force nada na tua esposa. Tá? Não force nada. Sempre ouça. Talvez você está fazendo alguma coisa que ela não gosta. Então, cuida disso, porque se ela está fazendo coisa que não gosta, ela vai começar a perder o gosto pelo amor. E você não quer que ela perca gosto por amor, né? Então é isso, pessoal. Antes de eu orar, eu gostaria de lembrar você que está assistindo, talvez online, a maior necessidade que o ser humano tem não é a necessidade de sexo e afeto. A maior necessidade que o ser humano tem é a necessidade de Deus. É uma necessidade espiritual. Então, eu sei que você tem uma grande necessidade de afeto, sexo, dessa intimidade, de encontrar a pessoa perfeita até. Essa não é a sua maior necessidade se você é solteiro. Sua maior necessidade é a necessidade de ter paz com Deus. Sua maior necessidade, o maior buraco no teu coração é o buraco de Deus. Então, antes da gente orar e concluir aqui, eu gostaria de convidar você a dar a sua vida para Deus. Todos esses ensinamentos maravilhosos que você está vendo, vem tudo da Bíblia, de Deus que te ama. Eu gostaria de convidar a você a entregar o seu coração para Deus hoje. Falar para Deus, Deus, de hoje em diante eu quero ser sua filha e seu filho mesmo. Não só de falar, pai, filho. Não, eu quero ser seu filho. Deus, me perdoa hoje. Cristo, obrigado por ter morrido por mim na cruz, me perdoado. E obrigado porque hoje, através do seu sacrifício na cruz, eu posso ter perdão e posso ter acesso a Deus. Então, sua maior necessidade é essa: entregue a sua vida para Deus. Faz uma oração, conversa com Deus, e assim que a igreja voltar, vem aqui, a gente quer te conhecer, quer dar um abraço e te falar bem-vindo à família de Deus. Então vamos orar pelos nossos casamentos e vamos orar pela nossa família. Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem e obrigado pela Tua palavra que tem tanta coisa linda, Pai. Você é perfeito e a Tua Bíblia é perfeita. Os Seus planos para nós são perfeitos. Pai, ajuda-nos como marido, como esposa, a detectar as necessidades do nosso marido, da nossa esposa, e nos ajuda a se sacrificar pelas necessidades dele, pelas necessidades dela, Pai. Esse negócio de sexo e afeto, Pai, nunca vai ser perfeito. A gente não quer estar todo, com raiva no coração, ou achando que nosso marido, que nossa esposa tem algo errado com ele, tem algo errado com ela. Ajuda, Pai, a gente
a se entregar um para o outro, entender as diferenças, entender as diferentes necessidades e nos sacrificar para as necessidades que a minha esposa tem. Ajuda os maridos todos que estão vendo a se sacrificarem pelas necessidades que as suas esposas têm. E ajuda todas as esposas a se sacrificarem pelas necessidades que o marido tem. Ajuda a gente com conversas francas e abertas a entrar em acordo, Pai, com a nossa vida sexual. Por isso nos ajuda, Pai. Obrigado, Deus, te amamos e a gente ora em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau.